Olá, meu nome é Marluce, sou bibliotecária na Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação na Unesp de Botucatu, no campus de Rubião Júnior. Na aula de hoje, eu vou mostrar para você como realizar pesquisa em bases de dados na área de ciências da saúde e multidisciplinares. É importante que você já tenha assistido a aula de elaboração de estratégia de busca. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de passar alguns informes. Constantemente, os layouts das bases de dados, eles sofrem alterações. Então, eu estou sempre atualizando os manuais que ficam no site da biblioteca para que esse recurso sirva de apoio na hora que você for realizar a sua busca nas bases de dados. Para localizar documentos científicos que representam melhor o seu assunto, reforço mais uma vez que é necessário fazer a aula de estratégia de busca. As bases de dados podem ser de acesso aberto e acesso restrito. Acesso aberto, você pode acessá-las de qualquer lugar que estiver. Não precisa estar necessariamente na sua instituição para ter acesso às bases de dados de acesso aberto. As bases de dados de acesso restrito, você pode acessá-las de qualquer computador, de qualquer equipamento dentro da sua instituição, mas caso o acesso for realizado fora da instituição, é preciso estar logado com a VPN ou fazer o acesso às bases pelo CAF/CAPES. Para a busca nas bases nacionais, utiliza-se a estratégia que foi elaborada com o descritor DEX, a estratégia em português. Para a busca nas bases internacionais, é preciso utilizar a estratégia que foi feita pelo MESH e o ENTRI, que foi elaborada com os descritores e termos alternativos em inglês. Essas bases de dados, algumas multidisciplinares, abrangem toda a área do conhecimento e outras a área de ciências da saúde. Dentro da área de ciências da saúde, essas bases trarão documentos sobre medicina, medicina veterinária, enfermagem, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, odontologia, biomédica, farmácia, serviço social e outras. Agora, iniciarei o acesso às bases de dados. Para acessar as bases de dados, é preciso acessar o site da biblioteca, clique em Acervo, Bases de dados e outras fontes de informação. No início da página, teremos os descritores. Logo após, temos acesso às bases restrita e depois acesso aberto. Inicio com as bases de acesso aberto, lembrando que você pode acessá-las de qualquer lugar. Então, eu vou começar pela
BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Dentro da BVS há vários produtos, entre eles a Lilacs, e além das bases, também há algumas publicações. Importante saber, as bases de dados oferecem 2 formulários: formulário de busca rápida e o formulário de busca avançada. A diferença de um formulário para o outro é que no de busca rápida não aparece campos para eu limitar onde eu quero que as palavras da minha estratégia apareçam. Um exemplo, eu quero que as palavras da minha estratégia apareçam no campo título, ou no campo assunto principal, ou no campo resumo. Então, muitas bases, no formulário de busca rápida, elas não trazem esses campos. Por isso que muitas vezes é preferível utilizar o formulário de busca avançada. Então, primeiro eu farei a busca no formulário de busca rápida, vou copiar a estratégia, copiei a estratégia toda e vou colar a minha estratégia em português. E aqui eu vou clicar em pesquisar. Eu recuperei 15 resultados. Então, eu tenho o título do documento em português, em inglês, os autores, e aqui eu tenho a fonte onde esse documento foi publicado. Então, aqui eu tenho o nome da revista, volume, páginas e ano. E aqui, artigo em português. Desse lado, eu tenho as bases e as publicações que recuperaram resultados referente à minha estratégia, e tenho mais filtros. Então, eu tenho por assunto principal, tipo de estudo, idioma e período. Porém, eu jamais usaria filtro para 15 resultados. Então, eu vou salvar ou enviar via e-mail esses resultados, e depois que eu fizer a busca em todas as bases, pelo título e pelo resumo, eu vou excluir os documentos que não apresentarem qualquer afinidade com o meu assunto. E aí eu vou buscar então o que eu mantive na minha lista, eu vou buscar o artigo na íntegra. Então, nesse momento, eu não abro artigo por artigo. Eu opto em realizar toda a busca, realizar a minha busca nas bases de dados, para depois eu iniciar a segunda etapa, que é estabelecer critérios de exclusão e inclusão. A partir daí, excluir os estudos que não representam o meu assunto, através do título e do abstract,
e aí sim eu vou em busca do artigo na íntegra para eu avaliar a metodologia, os resultados e discussão. Então aqui eu posso enviar por e-mail, posso exportar e posso imprimir. Então, antes de aparecer o download, aparece o exportar para eu escolher a extensão. Então, como eu trabalho com gerenciador de referência, no caso o EndNote, mas temos o Zotero e o Mendeley, então nós temos que salvar no formato RIS para poder migrar para os gerenciadores e depois no próprio gerenciador que eu estiver utilizando, eu deleto as duplicatas após solicitar que o gerenciador identifique quantas duplicatas aparecem entre as bases utilizadas. Então aqui selecionei que eu vou salvar em RS todas as referências porque eu não selecionei, e aí eu clico em todas as referências e aqui eu tenho os resultados para eu migrar para o meu gerenciador de referência. Então eu posso salvar esses resultados também no meu desktop, aí fica a critério de cada um. Bom, vou retornar aqui na página inicial da BVS e vou mostrar a busca pelo formulário avançado. Então eu vou clicar aqui. Aqui eu vou separar. Vou pegar meu primeiro conjunto, vou colar, aqui já está o operador AND, pegarei o segundo conjunto, vou colar. Caso eu tivesse mais um conjunto, eu adicionaria mais uma linha, mas não é o caso. E agora, eu venho desse lado para selecionar onde eu quero que a palavra apareça. Mas como eu localizei apenas 15 documentos, provavelmente se eu usar filtro, nesse momento, eu posso zerar a minha busca. Mas eu vou colocar então aqui, que a palavra esteja no título, no resumo e no assunto. E aqui eu vou manter que as palavras estejam no título, resumo e assunto. E aqui, pesquisar. Ele manteve os meus 15 documentos. Vou voltar. Quero que a palavra ou as palavras apareçam no resumo, para tornar minha busca mais efetiva, e no resumo. Pesquisar. Apenas 4 documentos. Aqui, provavelmente, eu terei mais efetividade nos resultados. Mas, para eu usar filtro, eu procuro encontrar um número maior de resultados. Mas então eu vou marcar aqui no meu Word que foram 4 resultados, porque isso aqui eu vou inserir depois na minha metodologia. E desses 4 resultados, eu localizei 3 na base Lilacs e 1 nessa
publicação da Secretaria do Estado de Saúde. Então, aqui eu tenho os resultados que eu recuperei da BVS no formulário avançado. Aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou colocar que eu utilizei filtro. Palavras no resumo. Isso é bom até para depois quando eu for atualizar. Então, aqui, agora está completa as informações na BVS. Vamos voltar aqui. Outra base que eu também tenho acesso free é PubMed. A PubMed é uma interface onde tem inserido a base Medline. Aqui eu tenho o formulário de busca rápida e aqui o formulário de busca avançada. Então, vou começar pelo formulário de busca rápida. Lembrando que PubMed é uma base, uma interface internacional. Então, a estratégia tem que ser em inglês. Copiar e colar. Colo e peço para realizar a busca. No PubMed eu recuperei 401 resultados. Nesse caso, eu posso utilizar filtros. Então, aqui eu tenho período. Aqui eu posso até customizar o período que eu quero, mês, ano e data. Aqui, se eu quero full teste, se eu quero só tudo que aparece os resumos, tipo de estudo, eu quero só meta-análise, revisões sistemáticas, e aqui eu posso adicionar mais filtros. Então, aqui eu vou selecionar por período. Então, eu quero de 2010 a 2025. O número de estudos foi para 195. Mas no PubMed, ao invés de usar esses filtros, eu prefiro utilizar o formulário de busca avançada. Pego o primeiro conjunto e coloco nesse campo. Aqui em todos os campos, eu falo que eu quero que as palavras apareçam no título e no resumo, no abstract. Aqui, end. Vou pegar o meu segundo conjunto, não preciso colocar o end junto, porque eu estou fazendo conjunto por conjunto e a própria interface já oferece aqui para eu colocar o end. E agora eu vou pegar o meu terceiro conjunto.
mantendo sempre padronizado aqui título e resumo. E aqui eu tenho então toda a minha estratégia. Agora eu clico em buscar. 42 estudos. Então, quando eu utilizo o filtro palavras no título ou no resumo, a minha chance de encontrar documentos que representam melhor o meu assunto é maior. Bom, quando aparece free, é porque eu tenho o artigo full teste gratuito. Então, eu posso clicar aqui no título do documento. Aqui tem uma figurinha com o nome da editora e informando full teste. Eu vou clicar aqui. Aqui eu fui migrada para a página da revista e aqui eu faço então o meu download. Aí eu posso salvar, imprimir, enviar via e-mail, mas eu vou retornar e lembrar você que, primeiro, é melhor realizar a busca em todas as bases, excluir pelo título e pelo resumo os documentos que não representam o seu assunto, para depois realizar a busca por full teste. Então, vou manter os 42. Se eu for salvar no meu desktop, no meu pendrive, eu venho aqui em Save. Os resultados somente desta página? Não, todos os resultados. Formato Abstract. Aí eu crio o meu arquivo e salvo onde eu vou preferir. Quero encaminhar para o meu gerenciador de referência. Então, eu vou clicar aqui em Send to Citation Manager, esta última opção. Todos os resultados. E aqui eu vou então criar o meu arquivo e aqui mandar para o meu gerenciador de referência. Volto. Vou colocar 42 resultados. Filtro palavras no título e resumo. E se eu utilizar mais filtros? É só informar aqui no seu Word. Então, eu mostrei a interface PubMed, onde está inserida a base Medline. Agora, eu vou pegar a última base free que eu utilizo, que é a colaboração Cochrane. Confirmo. E nessa página, nessa base, eu encontro ensaios clínicos e revisões sistemáticas e protocolos de revisões sistemáticas. Na Cochrane, no formulário de busca rápida, eu já tenho os campos para selecionar onde eu quero que minhas palavras apareçam. Então,
eu nem preciso ir no formulário de busca rápida. Mas, se a estratégia ela é muito grande, eu recomendo usar o formulário de busca avançada, porque aqui eu posso ir aumentando os campos de busca e colocando todos os meus conjuntos. E aqui eu tenho como selecionar o campo onde eu quero que as palavras apareçam e aqui o operador AND para realizar a intersecção dos meus conjuntos. Então eu volto, vou fazer a busca neste formulário de busca rápida em inglês. Vou pegar toda a estratégia e vou ver se comporta no formulário de busca rápida. Coloco aqui. Aparentemente comportou. Ainda não vou utilizar o filtro, porque eu não sei quantos resultados aparecerão na Cochrane. Clico na lupa. Duas revisões e 24 ensaios. Então, eu não vou usar filtro onde eu quero que as palavras apareçam. Aqui do lado eu também tenho por período, por idioma, por tipo de revisão, mas o número de resultados é pequeno, então eu não uso filtro. Então, agora eu vou selecionar as duas revisões, vou exportar depois que eu selecionei todos os meus resultados. E aí, quando eu seleciono e exporto, eu tenho como escolher em qual extensão eu vou salvar. Se eu tivesse usando o gerenciador, extensão RIS. Se eu quero salvar na minha área de trabalho, eu vou clicar nessa primeira opção Plain Text e aí sim Abstract incluído Downloads e vou salvar na minha pasta que eu abri na minha área de trabalho, no meu desktop, com o nome busca realizada em tal data. E aqui então eu vou salvar os meus resultados. Agora eu vou fechar, salvei as duas revisões, vou clicar na aba dos trials, dos ensaios clínicos. Vou selecionar os 24 resultados, exportar, Abstract incluído. Aqui eu tenho então as extensões para salvar. Estou usando gerenciador, uso a extensão RS. Caso eu não estiver, eu uso a extensão texto e download. Espero carregar para eu poder então ter acesso aos resultados e salvar. Lembrando que os resultados, eles vão com o nome ou os nomes dos autores, título do documento, título da fonte, se for revista, volume, fascículo, páginas e ano, abstract, o DOI e também a página onde eu posso ter acesso ao artigo na íntegra, se for acesso aberto ou se a Unesp assinar.
Então, eu mostrei para vocês as bases de acesso frio, de acesso aberto, que eu utilizo nas buscas realizadas na biblioteca. A próxima parte da aula, eu vou mostrar o acesso das bases de dados de acesso restrito, e o primeiro acesso eu vou fazer como se eu estivesse fora da instituição.